Eu me chamo Marina, hoje eu tenho 30 anos e quando eu conheci o Wagner, eu tinha quase 28 anos e ele 33 ou quase isso. Nós, antes de tudo, começamos a ser amigos. Nós conversávamos bastante, sempre saímos para a praça para colocar o papo em dia. Eu conheci ele quando eu fui morar em um novo condomínio. Ele estava morando sozinho e ele me relatava que ele estava muito carente, ele havia se divorciado da sua ex-mulher, eles tiveram um filho juntos e que ele ainda estava muito mal com aquilo tudo. E eu meio que fiz de tudo para tentar ajudá-lo no que fosse possível. E eu fui gostando dele aos poucos, e ele a mesma forma. Só que eu sempre fui muito sincera com o Wagner, como eu sou com todos à minha volta. Uma das coisas que eu detesto nessa vida, eu não suporto, eu não tolero de ninguém, pelo menos as pessoas que convivem comigo, é a mentira. E quanto mais tempo eu e o Wagner fomos nos aproximando, eu deixei claro para ele sobre as coisas que eu gostava e que eu não gostava. E eu falei para ele que a mentira, ela consegue de fato acabar com qualquer admiração que eu tenha por alguém, por qualquer pessoa, seja ela qual for. E ele concordava comigo. Ele dizia que ele sabe muito bem o que é ser enganado, que a mulher dele, a ex-mulher dele, havia mentido muito para ele, que ele se sentiu traído, então ele me compreendia. E eu me conectei com ele em relação a isso. Eu pensei, nossa, finalmente um homem que entende o quanto a mentira pode fazer mal para um relacionamento. E a gente se aproximou mais e mais. Com isso, a amizade foi ficando mais fortalecida. Eu lembro que em uma das nossas conversas, eu olhei para o Wagner e falei assim: amigo, eu estou ouvindo apenas o seu lado da história, a sua versão. Eu não conheço sua ex-mulher, então eu não tenho como estar conversando com ela para tentar entender o porquê o casamento de vocês realmente chegou ao fim. Mas me conta uma coisa: você já traiu sua ex-mulher? Você chegou a ser grosseiro com ela? Eu fiz de tudo para tentar entender o que foi que fez esse homem sair de casa. Eu nunca fui aquela pessoa de acreditar que só a ex-mulher não presta. Algo tinha aí. Mas ele me garantiu que ele nunca traiu a ex-mulher, que ele sempre foi um bom marido, que a ex-mulher estava exigindo muito dele, que ela queria ter de tudo do bom e do melhor, ela não trabalhava e ele trabalhava sozinho e isso estava fazendo com que ele ficasse saturado, eram muitas cobranças. E ela jogava muitas coisas na cara dele, dizendo que ele não era homem suficiente para sustentar, para manter uma família em um padrão que ela e o filho mereciam. Assim foi o que ele me contou. E eu fiquei abismada com isso. Eu pensei, por que ela também não trabalhava? Para juntos, vocês dois, conseguirem realmente chegar aonde vocês desejavam. E ele dizia que não, que ela falava que ela nasceu para ser mãe e dona de casa, mas com um marido que pudesse te dar o que fosse necessário. Enfim, eu não sei se isso realmente é real ou não. Foi o que ele me contou. E com isso nós fomos conversando sobre tudo. Eu falei para ele sobre meus relacionamentos passados, sobre a minha vida, e ele foi me contando tudo sobre a vida dele. Com o passar dos meses, nós começamos a namorar. O namoro foi aquele namoro assim, bem tradicional. Ele me pediu com um anel de compromisso, ele conversou com os meus pais. Foi aquela coisa assim incrível. Eu, na época, morava ainda com os meus pais. Ele tinha alugado um AP perto da gente e com isso, com o passar dos meses, eu fui morar com ele. Ou seja, nós não casamos, mas eu passei a morar com ele, então, portanto, ele era meu marido e eu a mulher dele. E o nosso relacionamento só foi evoluindo. Os nossos pensamentos sempre foram muito positivos, sempre pensando em crescer. Pensamos em ter nossa família, termos um filho, tudo muito bem organizado. A minha família, nossa, minha família toda se encantou por esse homem. Ele era realmente um homem incrível. E o meu sentimento por ele foi só crescendo cada dia mais, muito mais. Eu agradecia todos os dias a Deus por ter colocado esse homem na minha vida. Com ele eu aprendi tantas coisas, sabe? Eu não posso ser injusta. Ele me ensinou muita coisa, assim como eu também ensinei muita coisa para ele.
Só que quando nós completamos 2 anos de relacionamento, 2 anos, nós estávamos pensando até em mudar de casa, oficializar o nosso relacionamento, os planos estavam tudo ali, tudo anotadinho. Quando de repente eu recebo uma ligação, um número que eu não conhecia em meu celular. Quando eu atendo esse telefone, uma mulher, praticamente aos berros, gritando, fazendo um escândalo do outro lado da linha. E por fundo, além dela, eu ouvia vozes de criança gritando, 2 crianças, pelo jeito uma menina e um menino, uma confusão, uma gritaria. E essa mulher me dizia assim: você avise para o seu macho que se ele não pagar a pensão dos filhos, eu vou dar queixa, ele vai ser preso. E você vai ter que ir visitar o seu macho na prisão, porque hoje o que prende é o não pagamento de pensão alimentícia. E ela me disse isso. Eu fiquei assim, assustada, sem entender. E eu tentava falar, ela não deixava eu falar. E daqui a pouco essa mulher começou a me dizer que eu estava me fazendo de santa, que eu conhecia muito bem a peça que estava comigo, que ela estava falando sobre o ex-marido dela, o pai dos filhos dela, o meu marido. Ela me confirmou que ela estava falando sobre o Wagner. Sim, o meu marido. O homem que, desde que está comigo, me contou tudo e me disse que havia tido apenas um filho com essa mulher e que tudo estava dentro do padrão. Quantas vezes ele foi, segundo ele, visitar o filho? Quantas vezes ele me disse que havia depositado o valor mensal do filho, o valor da pensão mensal? Quantas vezes esse homem me deu satisfação, contava detalhes dos momentos que ele e o filho se divertiram? Várias vezes. E quando eu questionei essa mulher, ela me disse que era tudo mentira. E outra, que o filho mais novo dos 2, que era uma menininha, não tinha nem 2 anos ainda. Quando essa mulher me disse isso, parece que um balde de água fria caiu sobre mim. Ficou nítido que essa segunda filha, essa garotinha, esse bebezinho que os 2 tiveram, o Wagner, ele engravidou essa mulher quando ele já estava comigo. Ou seja, o Wagner, ele me traiu, ele mentiu para mim, ele se deitou com a ex-mulher, a mãe do seu primeiro filho, sem se prevenir, engravidou essa mulher, não me contou nada, a filha nasceu, eu nunca soube, ele não deu assistência e não estava pagando o valor das crianças que, por lei, ele é obrigado a pagar todos os meses. Essa mulher, segundo ela me contou, pediu para o filho pegar o telefone do pai escondido quando o pai foi visitar, brincando, deu o telefone para essa mulher. Ela, como já sabia a senha dele, porque ele nunca mudou, ela entrou, pegou o meu contato, olhou nossas fotos, olhou nossas mensagens e foi assim que ela resolveu me ligar, porque na cabeça dela eu sabia de tudo. Ou seja, eu estava levando uma fama sem saber de nada. Para mim, foi uma decepção tão grande. Eu lembro que eu desliguei esse telefone e eu me tremia. Eu fiquei nervosa, eu comecei a passar mal, eu chorei tanto, mas tanto porque eu não queria acreditar que ela estava falando do mesmo homem, do meu Wagner. Eu comecei a tentar ligar todos os pontos e eu não conseguia encontrar uma brecha para esse homem ter feito tudo que essa mulher diz que ele fez. Eu não estava caindo em mim. Eu comecei a fazer contas, eu comecei a calcular quando foi que nós começamos a conversar, desde quando ele tinha me dito que nunca mais teve contato com essa ex, ou seja, era tudo mentira. O Wagner mentiu para mim assim, descaradamente. Só que ele tinha sido um homem tão maravilhoso para mim. Eu não tinha nada de negativo contra esse homem. E saber disso tudo me fez até questionar, me fez até, sei lá, eu duvidei de mim mesmo. Será? Será que eu romantizei demais? Será que eu não quis enxergar? Será que eu ignorei os sinais? Eu comecei a me culpar por algo que eu nunca fiz. Eu não tinha culpa de nada.
Eu nunca menti pra ele, eu nunca traí, eu não tive filhos na rua, eu não tenho nenhum ex que fica atrás de mim. E ele me enganou ao nível máximo. Era imperdoável tudo que ele fez comigo. Por mais que eu estivesse totalmente envolvida pelo Wagner, com muito amor, com muito sentimento, com tantos planos com esse homem, porque sim, eu passei a imaginar ter uma família com ele, ter filhos. Eu via esse homem como o futuro pai dos meus filhos. E de repente, essa verdade, essa bomba caiu no meu colo. Eu não liguei para o Wagner, eu esperei ele chegar em casa para nós conversarmos pessoalmente. E foi aí que eu joguei toda a verdade na cara dele. Ele, graças a Deus, não negou em momento algum, só fez me pedir perdão e confessou que, no início do nosso relacionamento, sim, nós já estávamos namorando. Ele acabou tendo uma recaída com essa ex, em um momento que foi um aniversário do filho dele. Ele bebeu, assim ele me disse, e ele disse que ela foi pra cima dele, ele não resistiu, como se eu fosse cair nessa lorota dele, mas enfim, foi o que ele me falou. E assim, os dois acabaram tendo uma relação muito rápida, segundo ele, sem sentimento algum. Quando ele caiu em si, ele se arrependeu, disse para ela que foi um erro, pediu perdão e disse que nunca mais aquilo iria acontecer. Segundo ele, ela também estava bebendo e depois desse dia, os dois nem sequer tocaram mais no assunto. Porém, passado um tempo, ela simplesmente disse para ele que estava grávida. E ele quase fez uma besteira com a vida dele. E ele não queria de forma alguma me perder. Ele decidiu não me contar porque ele sabe que eu jamais iria perdoar, jamais iria aceitar. Então, ele disse para a ex-mulher que ele não voltaria para ela, mas que ele iria sim assumir o filho como ele assumiu o primeiro. Ele registrou a criança, ele pagava a pensão, ele ia visitar o filho, aproveitava e visitava a garotinha que para mim não existia, ou seja, ele fazia a presença dele ali todo final de semana, visitava os filhos, saíam para passear, e eu, como uma abestalhada, achava que ele só tinha um garotinho, que ele estava se divertindo com um garotinho, e eu achava isso lindo, mas não, havia uma bebê no meio disso tudo. Ele me pediu 1000 perdões, ele disse que realmente ele vem se apertando financeiramente e com isso ele atrasou 2 meses, ele não conseguiu pagar o valor total que ele paga todo mês para a ex-mulher, ele pagou metade, metade e ela começou com essa pressão psicológica na cabeça dele. E chegou a esse ponto de conseguir o meu número sem ele saber, e ela me ligou e jogou toda a bomba em cima de mim. Eu fiquei arrasada. Eu ouvia ele me contar e eu queria que eu estivesse em um pesadelo. Eu pedia para Deus que aquilo não fosse verdade. Ele me pediu perdão, ele disse que ele sempre foi um bom homem para mim, de fato ele foi, e que eu poderia relevar, eu poderia deixar para lá que isso tudo aconteceu lá no início do nosso relacionamento, que ele se arrependeu e que ele nunca mais fez isso, nem iria fazer. E que se a ex-mulher dele não tivesse ligado para mim, eu nunca saberia, porque ele deixou isso no passado. Quem ele ama é a mim. Ele não sente nada pela ex-mulher. Agora ele sente nojo e raiva depois disso que ela fez. Foi o que ele me falou. E vocês acham o quê? Eu devia simplesmente dizer para ele: tudo bem, meu amor, eu te perdoo. Vamos continuar nossa vida? Claro que não. Eu posso ser tudo nessa vida, mas saber que o homem me traiu, mentiu para mim, me enganou por meses e ainda me expôs ao ridículo com a ex-mulher e aceitar dizer para ele que tudo bem, nunca, isso eu nunca conseguiria. E eu dou parabéns para as mulheres que no meu lugar faria diferente, porque eu não consegui. Eu simplesmente, mesmo em choro, em lágrimas, mesmo eu sofrendo por dentro, mesmo que o meu coração dissesse assim: fica com ele te ama, você ama muito esse homem. Eu não consegui. Eu não consegui porque eu passei a olhar para ele e pensar que tudo que a gente viveu não passou de uma mentira, não passou de uma grande ilusão. Eu peguei as minhas coisas, peguei os meus sonhos, os meus projetos, os móveis que eu tinha comprado, tinha levado para casa dele. Eu simplesmente empacotei tudo
e voltei a morar com a minha mãe. Levei o que era meu e deixei esse homem lá, sozinho, chorando, desesperado, falando que não iria conseguir sem mim, que ele iria fazer uma besteira com a ex-mulher dele. Eu disse para ele: pare com isso, deixe de ser ridículo. Ela é mãe dos seus filhos. Você tem que pedir perdão para essa mulher, que você pague o que você deve e seja um pai presente. Porque um homem desse, esse pai aí, esse eu não quero jamais para minha vida. Jamais eu quero ter filhos com alguém que está fazendo o que você está fazendo com seus filhos e com sua ex-mulher. Você me decepcionou muito, Wagner, e eu não quero nunca mais cruzar o mesmo caminho que o seu. Esqueça que eu existo e, por favor, siga a sua vida, supere, porque comigo, meu amor, a sua história acaba aqui. Eu vou virar essa página. Pode ter certeza que, com os dias, essa dor, as lágrimas, esse sofrimento vão parar, vão cessar e eu vou seguir em frente. Dei as costas e saí. E esse homem não me deixava em paz. Me ligava o tempo todo, ia na casa dos meus pais, com aquela cara de santo dele. Por muito tempo eu precisei ser muito forte para não cair em tentação. Mas resumindo que tudo isso aconteceu tem uns 6 meses. Até hoje o Wagner insiste, ele pede mais uma chance. Eu acho que eu não consigo, eu até já cogitei, mas só em pensar em viver com ele, sem confiar nele, eu decidi enviar minha história para saber de vocês. O que é que vocês acham disso tudo? Vocês acham que eu agi corretamente em colocar um ponto final e nunca mais me permitir me relacionar com esse mentiroso traidor? Ou vocês dariam uma chance sim, tentariam recomeçar do zero e deixaria esse passado no passado? Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você compartilhar essa sua experiência de vida aqui com a gente, tá bom? Eu sinto muito, de verdade, eu sinto muito mesmo por tudo que você passou, por esse momento difícil que você ainda está passando. Foram poucos meses, né? Fazem poucos meses que tudo isso aconteceu. E às vezes leva um tempo, mas eu tenho certeza que você já já vai superar por completo toda essa mentira, toda essa traição que infelizmente o seu ex-namorado cometeu com você. Minha linda, sobre o seu questionamento, eu acredito que você fez o melhor para você. Viver com alguém onde te traiu no início do relacionamento, mentiu para você, teve uma outra filha, não te contou sobre isso, se envolveu com a ex-mulher e fez de conta que nada disso aconteceu, realmente é muito complicado da gente ignorar. Eu não iria conseguir de jeito nenhum, porque olhar para alguém e ficar sempre se questionando: será que ele está falando a verdade? Será que ele está mentindo? Será que ele ainda vai me trair? Será que ele continua me traindo? A gente não tem paz. Quando a gente não confia no nosso parceiro, nós perdemos a nossa paz. Só que, como confiar? Infelizmente, como confiar nesse homem diante de tudo que ele fez, diante de tudo que ele escondeu? E outra, ele deixou claro para você que se a ex-mulher dele, a mãe dos filhos, não entrasse em contato com você, ele não iria te contar. Ou seja, o plano dele era manter isso escondido para sempre. A ex-mulher não sabia de você, veio saber bem depois. Você não sabia dessa segunda gravidez da ex-mulher dele. E você, coitada, a maior vítima nisso tudo, no meio da situação. E os filhos sem receber o que é deles de direito. Ou seja, ele colocou 2 filhos no mundo e não estava arcando com as responsabilidades. Que situação difícil, minha linda. Eu imagino o quanto foi doloroso para você. De verdade, eu sinto muito. E mais uma vez, eu quero bater aqui na tecla. Não é saudável a gente mentir para o nosso parceiro ou parceira. Traição sempre é uma escolha. Não adianta querer justificar que estava bebendo. Ele se envolveu com a ex porque ele quis, ele se permitiu a isso. E depois ele escolheu ficar enrolando a atual. Porque ele poderia chegar em casa e dizer a verdade para ela: aconteceu, eu te traí.
E depois disso, a amiga iria decidir se iria continuar com ele ou não. Mas pelo contrário, ele escolheu viver nessa mentira. E a amiga sendo enganada. Por quanto tempo mais ela seria enganada? Se dependesse dele, eu acho que para sempre, não é mesmo? Então, a verdade, uma hora ou outra, não adianta, ela sempre vai aparecer. Infelizmente, a nossa amiga sentiu muito diante disso tudo, ela foi pega de surpresa e, de fato, não tem como ela não sofrer, porque, segundo ela, o marido dela, o namorado, moravam juntos, enfim, era um bom homem para ela, uma boa pessoa. Mas vale a pena a gente ter ao nosso lado uma boa pessoa, mas uma pessoa que mente pra gente e que já traiu a gente? Fica aí o questionamento para vocês. Minha amiga, muito obrigada, de verdade, mais uma vez. Eu desejo tudo de melhor para a sua vida. Que você se cure, que você supere, que Deus tome conta da situação e que você nunca mais se depare com um homem que te traia e que minta para você, tá bom? Mais uma vez, gratidão. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? O que você faria no lugar da nossa amiga? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.